Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Nosso assunto nesta manhã, um culto de ceia, um culto que nós iremos receber pessoas como membro da igreja, iremos apresentar a vidinha da Heloísa ao Senhor nesta manhã. Então é um culto de grandes bênçãos para nós. E a bênção principal é saber que nós estamos reunidos aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor. O propósito do nosso culto é sempre trazer a adoração a Deus. O tema desta manhã, nós vamos falar sobre arrependimento e a graça restauradora. E eu queria convidar a igreja a abrir no Salmos 51. Salmos 51. Nós iremos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler o capítulo todo do Salmo 51. Ainda bem que não é o Salmo 119, é só o Salmo 51. Nós vamos aprender um pouquinho sobre arrependimento e a ação da graça restauradora na vida de Davi. Salmo 51, verso 1, na NVI, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que me desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. E faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que lhe agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás o sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém, irmãos? Vamos assentar? Vou pedir aos irmãos que permaneçam com a Bíblia aberta no Salmos 51, porque é sobre esses salmos que nós vamos decorrer nesta manhã. Bom, quem escreveu esses salmos? Por que foi escrito esses salmos? Bom, esses salmos foi escrito por Davi. Quem foi Davi? Davi era filho de Jessé. Ele era pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas. Davi não tinha... Davi por si, ele não tinha direito nenhum ao trono de Israel. Davi não era merecedor de nada. Davi era um jovem que cuidava do rebanho do pai, que cuidava de limpar
onde os animais ficavam. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 22, diz que Deus encontrou Davi segundo o seu coração. Davi, ele foi, claramente está na palavra de Deus que Davi foi escolhido por Deus. Veja que, na época, Saul era rei de Israel, e a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus havia se retirado de Saul. E Deus fala com Samuel: olha, eu escolhi Davi, eu escolhi um dentre os filhos de Jessé, vai na casa lá de Jessé, você lá vai ofertar ao Senhor, e lá eu vou te dizer para você quem você vai ungir como rei em Israel. E diz a palavra de Deus que ele foi lá. Samuel foi lá e chegou o primeiro. Samuel se agradou do primeiro, mas não foi o primeiro, veio o segundo, e foi assim, até que acabaram-se os seus filhos. Não, falta um. Quem falta? Falta Davi, está cuidando do rebanho. Manda chamá-lo, Davi. Davi vem, e ali nós vemos, lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 16, nós vamos ver que Deus falou com Samuel: é esse a quem eu escolhi. Então é muito claro que Davi foi um homem escolhido por Deus. Davi não se ofereceu para ser rei, Davi não tinha condição para ser rei, mas Deus escolheu Davi com um propósito. Davi é escolhido para ser rei, e Deus ali o unge. E diz a palavra de Deus que no momento em que Davi, ele é ungido por Samuel, o Espírito de Deus se apodera de Davi. Então Davi passa ali ter a ação do Espírito de Deus na vida dele. Davi então agora é ungido como rei, mas ele ainda não toma posse como rei. Às vezes a gente pensa que Davi foi ungido como rei, quando Samuel saiu dali, Davi já tomou o trono. Não, Davi teve muitos e muitos problemas, muitas pelejas, muitas lutas, até chegar o dia de ele ser nomeado rei. Então Davi, ele foi escolhido, o Espírito de Deus toma posse de Davi, e nós vemos Davi vivendo uma vida de fé e dependência de Deus. E a maior clareza disso a gente vê no Salmos 23, quando ele fala: o Senhor é meu pastor, nada tenho falta. Então nós vemos que Davi, ele começa a ter uma vida de dependência de Deus. Mas ao mesmo tempo que Davi é ungido rei, ao mesmo tempo que Davi tem o Espírito de Deus, ao mesmo tempo que Davi tem uma vida de fé e na dependência de Deus, Davi, ele comete um pecado que vai colocar Davi numa situação muito ruim. Davi, ele deseja a mulher de Urias, que era capitão, que era soldado ali, um dos homens importantes na guerra. E Davi, então, ele peca e ele manda matar Urias. O pecado gera pecado. Davi peca, ao invés de consertar o pecado, ele vai tentar consertar o pecado do seu jeito, tentando dar um jeitinho. Quando o jeitinho de Davi não dá certo, ele fala: bom, o plano A não deu certo, eu vou tentar o plano B. Vou mandar matar Urias. E ele manda matar Urias, Urias é morto, e ele pensa que o plano está resolvido, acabou-se os problemas, né? Agora ninguém vai saber do que aconteceu. Mas não, o pecado não fica escondido diante de Deus. E é um aprendizado muito importante para nós, que o pecado sempre vai estar exposto para Deus. Davi podia esconder o pecado de muitos, mas não vai esconder o pecado de Deus. Ele pode esconder o pecado para quem estava do seu lado, mas não esconde de Deus. O pecado que às vezes você comete, você pode achar que ninguém vai descobrir, e realmente pode acontecer que ninguém vai descobrir, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, e é importante nós entendermos que enquanto vivermos no pecado, ainda que a sociedade à nossa volta não saiba, Deus sabe. E enquanto não houver o arrependimento desse pecado, enquanto não houver a ação da graça restauradora, não haverá salvação. E é aí que nós vamos entrar no Salmo 51.
O Salmo 51 é uma oração de Davi que ele faz pelo pecado que ele cometeu. Davi sabe que cometeu pecado. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Não há pecado que você cometa que você não saiba. A primeira coisa que nós precisamos entender é que não há nenhum pecado que eu cometa que eu não sei que é pecado. Porque o Espírito Santo que habita na minha vida e que habita na sua vida, ele vai dizer, não faças tal, é pecado. Não cometa isso, é pecado. Não age dessa forma, é pecado. Você sabe porque o Espírito Santo fala com a igreja. O Espírito Santo fala contigo, o Espírito Santo fala comigo. E o Espírito Santo falava com Davi. Davi sabia onde ele tinha errado, Davi sabia onde ele tinha pecado, Davi sabia que da forma que ele fez, ele pecou a primeira, ele pecou a segunda, ele pecou a terceira, o pecado atrai mais pecado. E só existe uma maneira de se livrar do pecado, é através da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. E qual a maneira de alcançar isso? Se arrependendo, mudando de vida, se transformando, é essa ação que o homem precisa ter para que pudesse ser salvo, Veja, Davi foi escolhido, mas Davi pecou, e ele precisava de um arrependimento para ser restaurado. Então, o que nós vamos ver aqui? Parte o verso 1 e o verso 2 do Salmo 51. Davi, ele começa a oração dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus. A primeira coisa que Davi faz aqui, ele vai reconhecer o seu pecado. E ele pede a Deus a misericórdia pelo pecado cometido. Nós somos homens, e os homens, eles têm uma coisa que Deus não tem. Deus tem misericórdia, o homem não tem misericórdia. O homem, se você pecar com alguém, você pode pedir perdão. A pessoa pode até falar, não, está perdoado. Mas às vezes você pensa, não, é ele lá e eu cá. Então o homem, ele não tem misericórdia, o homem, ele tem juízo. Mas Deus, ele é rico em misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus é tão misericordioso que ele envia Jesus Cristo a morrer na cruz por mim e por ti, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que as nossas transgressões fossem perdoadas. Davi, ele diz o seguinte, tem misericórdia de mim, e ele não fala porque eu mereço. Olha o que Davi fala, tem misericórdia de mim por teu amor, ou seja, não é porque eu mereço, mas é o amor de Deus que pode ter misericórdia de mim. Não é porque eu sou digno de misericórdia, não é porque eu mereço misericórdia, não, nós não merecemos isso. Mas ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Olha o que ele fala, por teu amor, por tua grande compaixão. Hoje, se nós fôssemos orar isso, nós dizíamos assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pelo teu amor, por ter enviado Jesus, porque assim, a misericórdia que vai ter, porque Jesus morreu na cruz por mim, ele que pagou o preço do pecado. Então Davi, ele ora por misericórdia, pelo perdão, mas ele fala assim, pelo teu amor. Ele vai a Deus e diz o seguinte, olha, o teu amor é tão grande, que é possível ter misericórdia de mim. A tua compaixão é tão grande, que é possível apagar as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa. Veja que ele não transfere a culpa. Ele poderia dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, mas Betseba foi culpada também, porque ela aceitou o convite, ela aceitou deitar-se comigo, ela também é culpada. Não, Davi, não houve transferência de culpa. E é importante quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós reconhecemos o nosso pecado, pare de transferir culpa. Senhor, eu pequei porque fulano fez isso, eu pequei porque Beltrano fez. Não, Senhor, pela minha culpa, eu errei, eu pequei, eu preciso, Senhor, do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso, tem misericórdia de mim, ó Deus, lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. Então nós vemos no verso 1 e no verso 2, Davi clamando a Deus por misericórdia. Nós vamos ver no verso 3 e no verso 4, olha o que diz o verso 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue.
Então veja que Davi aqui, ele reconhece a sua transgressão. Ele toma conhecimento aqui, ele fala para Deus, eu reconheço. Porque tem gente que vai confessar pecado e fala, Senhor, perdoa das falhas se eu cometi. Nós cometemos falhas. Senhor, tem misericórdia de mim de uma forma geral. Não, Davi, ele sabia do que ele estava tratando com Deus. Davi sabia do pecado dele com Deus. Por isso que ele é direto, ele fala, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Ele fala, Senhor, irmãos, isso aqui é muito interessante, porque o pecado, ele vai sempre apontar para você, ele vai sempre te condenar, ele vai sempre te perseguir. Enquanto não houver arrependimento, o pecado vai sempre estar te acusando, o pecado vai sempre estar atrapalhando a tua vida de ter comunhão com Deus. E não foi diferente com Davi, ele fala, olha, eu reconheço as minhas transgressões, eu reconheço o meu pecado que sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Davi fala, Senhor, a tua sentença é justa, eu pequei. A tua sentença, ela é justa, ela é verdade. Tem razão em condenar-me. Veja que Davi aqui, ele pede misericórdia a Deus, mas ele fala, Senhor, tu tem razão em me condenar, tu tem razão em trazer uma sentença. No verso 5 ele diz, sei que sou pecador desde que nasci. Davi, ele não esconde o pecado que ele carrega, desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Ou seja, Davi aqui ele fala, Senhor, a minha natureza é pecaminosa, desde que nasci, eu tenho uma natureza pecaminosa, desde que minha mãe me concebeu, eu sou pecador. Ele fala, eu sou pecador. Irmãos, e isso aqui é muito importante, nós precisamos reconhecer que somos pecadores para ter perdão. Como que você quer que Deus perdoe os teus pecados se você não reconhece tal? Se você não reconhece que você errou, você não reconhece que você pecou. E aí é um problema sério que nós começamos a viver no meio cristão, carregando o pecado sem pedir perdão, sem arrependimento. E nós levamos isso uma vida inteira com a gente. E aí, o que falta? Falta o arrependimento. Davi, no verso 7, ele vai dizer assim, ele reconhecendo que ele é pecador, ele fala, purifica-me com isopo e ficarei puro. Isopo era um tipo de planta que era usada pelo sacerdote para purificação. Ele fala, Senhor, me purifica, eu ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante no sentido de que só Deus tem poder para perdoar pecado. Só Deus tem autoridade para isso. Deus é tão maravilhoso que através de Jesus Ele dá a condição ao homem de ter os pecados perdoados através de Jesus Cristo. Mas só Ele tem autoridade para isso. E essa autoridade, Ele só é realizada, só é concretizada no nosso meio quando há o reconhecimento do pecado. E quando falamos de pecado, o pecado de Davi aqui foi o adultério, o pecado de Davi aqui foi o homicídio, mas quando falamos de pecado, tem tantas coisas pequenininhas que são pecados, tem tantas coisas que do dia a dia que são pecados, e nós queremos apenas lembrar de pecadão. Não, pecado é pecado. O Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Deus tem prazer quando o homem o louva, Deus tem prazer quando o homem tem comunhão com Ele. Nós precisamos reconhecer que vivemos uma vida pecaminosa e precisamos do perdão de Deus. Então Davi ele pede, purifica-me com isopo. No verso 8 ele diz o seguinte, faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. Por que ele pede, faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria? Porque o pecado tira isso, o pecado tira a alegria de Deus no nosso coração, o pecado traz o peso, o salário do pecado é a morte, e quando o homem está em pecado, ele sabe, ele não está feliz, ele não consegue louvar, ele não consegue cantar, ele sabe que ele não tem a alegria da salvação, porque ele não tem salvação, o pecado tira isso do homem, e Davi pede, faz-me ouvir de novo.
porque ele já teve essa experiência. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, me traz essa alegria de volta. Por isso que ele começa a oração dizendo: tem misericórdia de mim, porque ele quer ter a alegria da salvação. Os ossos que esmagaste exultarão. Fala: olha, me dá alegria da salvação, me dá alegria de novo, que aquilo que foi destruído pelo pecado se restaurará. Veja, irmãos, que o rastro do pecado o homem vai lembrar, mas Davi pede a Deus que dá a ele de novo alegria, que ele possa ouvir a alegria da salvação. O verso 9 fala: esconde dos meus pecados, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então veja que aqui Davi está dizendo algo que é muito importante: pecado e iniquidade. Pecado é aquela coisa que eu vou cometer e vou dizer: ah, Senhor, misericórdia, falei o que não devia falar, fiz o que não devia fazer, mas que você percebeu depois, o Espírito Santo te tocou, você, Senhor, tem misericórdia. Agora, iniquidade, ela é diferente. Iniquidade é você sabe que não pode fazer aquilo. Davi sabia que ele não podia desejar a mulher de Urias. Davi sabia que ele não podia possuí-la, ele sabia disso. Mas ele foi lá e fez. Isso é iniquidade. E a palavra de Deus fala em Isaías 59, se eu não me engano: as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, a iniquidade, se você comete algo que sabe que é errado, que sabe que é pecado, isso é iniquidade. Isso é separação entre você e Deus. Ou seja, a iniquidade impede que a tua oração seja ouvida. A iniquidade impede de você ter a alegria da salvação. E é isso que Davi está pedindo aqui: Senhor, tem misericórdia, porque as minhas iniquidades estão fazendo essa separação. Apaga as minhas iniquidades. Ah, pastor, então se eu orar pedindo a Deus para apagar as minhas iniquidades, Deus apaga? Apaga, mas se você não se arrepender, há um juízo sobre você. Davi então ele ora aqui: apaga as minhas iniquidades. E depois que ele pede para apagar as iniquidades, olha o verso 10, olha o que Davi pede a Deus, porque se a iniquidade foi apagada, algo novo precisa ser construído. A iniquidade foi tirada, esse espaço tem que ser preenchido, e ele pede: crie em mim um coração puro. Você tem pedido a Deus um coração puro? Você tem pedido a Deus um coração puro, um coração de santidade? Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Em outra tradução, um espírito reto. Ou seja, traz de volta, Senhor, tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo que a iniquidade tirou de mim. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Então, no primeiro momento, Davi está arrependido, ele reconhece o pecado, ele pede a Deus misericórdia. Agora ele está pedindo a Deus: não me tires da tua presença, não me lances fora da tua presença, não tire de mim o teu Espírito. Irmãos, se nós não tivermos o Espírito de Deus, nós estamos condenados. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, ele disse: não vos deixarei órfão. Deixarei o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo é o guardião da nossa salvação. É o Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo, ele está sem salvação. E Davi, ele reconhece isso, ele fala: renova dentro de mim um espírito. Ou seja, aquele espírito que eu tinha, aquela alegria que eu tinha, que depois eu cometi a iniquidade, eu não tenho mais. Deus, traz de volta isso. Eu me arrependo, eu peço misericórdia, cria no meu coração um coração puro. Por que ele pede para criar um coração puro? Porque o coração do homem é declinado ao pecado. Só com um coração criado por Deus, um coração transformado por Deus, um coração puro, pode ter a alegria da salvação. Ele pede: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito. Por quê? Se as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, a iniquidade me tira da presença de Deus, a iniquidade me lança fora da presença de Deus.
Aí ele pede: Senhor, não, tem misericórdia de mim, não me tire fora da tua presença. No verso 12 ele fala: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. O que Davi está pedindo a Deus aqui é: me traz a alegria da salvação de volta, e que teu Espírito Santo não me deixe mais pecar, que teu Espírito Santo me faça ser um homem pronto para obedecer, que o meu coração esteja longe do pecado, um coração puro. Ele vai rejeitar o pecado. Ele pede a Deus aqui: Senhor, eu quero ter comunhão contigo, eu quero viver de volta a alegria. Eu não sei se os irmãos lembram, mas alguém lembra o primeiro dia que você sentiu o Espírito de Deus na sua vida? Você lembra o dia que você desceu às águas e aquele velho homem foi embora, uma nova criatura se fez? Você lembra aquele dia, a alegria que você estava de querer estar na presença de Deus? Você lembra como você se alegrava de vir aos cultos, como você se alegrava de louvar a Deus, como você se alegrava da hora do culto? Lembra disso? O que Davi está pedindo aqui: Senhor, me traz essa alegria de volta, porque a iniquidade tirou isso de mim. Me traz a alegria de estar na tua casa, me traz a alegria de estar na tua presença, devolve-me a alegria da tua salvação. Irmãos, quando nós temos a alegria da salvação, o culto pode durar 2 horas que nós estamos felizes, o louvor, a palavra, o culto de ceia, nós temos desejo de estar na casa do Senhor, porque a alegria da salvação tem sede de adorar a Deus, a alegria da salvação tem sede de estar na presença de Deus. Davi está pedindo isso, porque o pecado, a iniquidade havia retirado isso dele. Se nós não estamos sentindo a alegria da salvação na nossa vida, eu quero te convidar hoje a orar como Davi orou: Senhor, torna-me da alegria da salvação, porque às vezes a correria do dia, são tantas coisas, tantas preocupações na nossa mente, que nós muitas vezes colocamos Deus no último plano. Se der tempo eu faço, se der tempo eu oro, se der tempo eu jejuo, se der tempo eu louvo a Deus, se der tempo. Mas eu quero a minha conta bancária cheia, eu quero saúde, eu quero isso, eu quero aquilo. Irmãos, se nós não tivermos a alegria do Espírito, que adianta ter tudo isso? Davi, então, ele vai buscar isso a Deus. No verso 13, Davi, ele diz o seguinte: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Agora Davi, ele está dizendo o seguinte: perdoado a minha iniquidade, com o coração alegre da tua salvação, sentindo a alegria do teu Espírito, eu vou testemunhar disso. Eu vou testemunhar aos pecadores, aos transgressores, para que eles também se arrependam e voltem para ti, para que eles também desfrutem da graça restauradora, para que eles também possam ter uma experiência com Deus. Então ele fala: eu vou testemunhar disso. No verso 14, ele diz o seguinte: livre-me da culpa dos crimes de sangue. Ele fala: Senhor, aqueles crimes que eu cometi, aquilo que eu fiz de errado, livra-me da culpa. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ele fala: Senhor, eu não posso aclamar a tua justiça carregando o pecado da culpa. Eu não posso carregar o pecado do sangue derramado, daquilo que eu cometi. Me livra disso para que eu possa testemunhar. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O que Davi está colocando aqui: uma vez a ação da graça restauradora na vida dele, ele passa a ter condições de louvar e engrandecer o nome de Deus. No verso 16 ele fala: não te deleites em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu o traria. Davi está dizendo o seguinte: Senhor, se eu pudesse trazer para ti todos os holocaustos, eu traria. Ele era rei, ele tinha condição de matar quantos bois ele queria, quantas ovelhas ele quisesse, porque naquela época o pecado se era perdoado através de sacrifício, através de holocaustos. Mas Davi, ele entendeu que aquilo era apenas uma simbologia, se não tivesse uma mudança interna no coração. Ele fala: se isso resolvesse, eu traria. Às vezes nós achamos que viver uma aparência diante de Deus está tudo certo. Não está. Deus não se agrada disso. Aí Davi fala: os sacrifícios que agradam a Deus são
um espírito quebrantado, ou seja, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração disposto a mudar. Ele fala, olha, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Então, o que Deus quer de você não é uma oração bonita, o que Deus quer de você não é um dízimo, uma oferta, vou dar uma oferta e Deus vai perdoar meu pecado. Isso não perdoa pecado. O que perdoa pecado é um coração arrependido, quebrantado, contrito, de chegar diante de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. É o que vai gerar perdão. E Davi termina os salmos dizendo, por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aqui ele fala o seguinte, uma vez o coração quebrantado e contrito, Deus se agrada da oferta. Não adianta ofertar a Deus com o coração cheio de pecado. Não adianta fazer para Deus com o coração envolvido no pecado. Agora, uma vez com o coração aquebrantado, contrito, arrependido, Deus se agrada da sua oferta. Deus se agrada da tua entrega. Deus se agrada daquilo que você faz. E para encerrar, o departamento de louvor pode vir. E é interessante que Davi aqui, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece as suas falhas. Ele reconhece as suas transgressões. Ele pede a Deus perdão. Ele pede a Deus misericórdia. Ele pede a Deus, livra das minhas iniquidades. E aí, irmãos, uma vez isso feito, a ação da graça restauradora. Pastor, o que é a graça restauradora? É a ação do perdão. A graça restauradora para nós hoje é Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso é a graça. Eu não merecia que Jesus pagasse esse preço por nós. Davi, ele clama por perdão, e hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nada mais é de trazer à nossa memória a graça restauradora de Jesus por nós. O perdão dos nossos pecados, a misericórdia que Cristo foi na cruz para morrer por nós, para pagar um preço por nós. Eu quero hoje, irmãos, convidar você, antes de participar da mesa do Senhor, hoje é dia de você chegar, Senhor, eu preciso confessar os meus pecados, confessar as minhas transgressões. Ou você se acha que você é um bom cristão, que você está andando na linha certinho. Não, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus e falar, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restaura a minha vida. Como eu tenho falhado, como eu tenho pecado, eu tenho colocado tanto, tenho dado prioridade a tantas coisas e não tenho dado prioridade para Deus. Nós fizemos uma dinâmica aqui com os homens, um trabalho que nós estamos fazendo. Nós pegamos um rolo de barbante e há um pedacinho do rolo de barbante vermelho que simboliza a nossa vida. A nossa vida, ela tem início, meio e fim. Ninguém sabe o dia da sua morte, mas nós temos certeza de que um dia ela vai chegar. Você pode viver 90, 100 anos, mas um dia a sua morte vai chegar. E nós pegamos esse rolo de barbante e espalhamos aqui na igreja. Um pedacinho simbolizando a nossa vida, e o restante do rolo simboliza o tempo de eternidade. O que Deus está querendo é que nós sejamos fiéis a Deus nesse tempo tão pequeno de vida que temos. Porque se fiel a Deus fomos, nós iremos desfrutar de uma eternidade com Deus. Agora, nesse tempo de vida tão pequeno que temos, nós erramos tanto, falhamos tanto, pecamos tanto. E às vezes falta na nossa vida atitude, coragem de falar, Senhor, perdoa as minhas transgressões. Perdoa os meus pecados. Às vezes falta coragem e atitude de dizer, eu me arrependo, não vou fazer mais isso, eu não quero mais isso para mim. O que Deus espera
de mim e de você, que um dia você não esperava estar aqui. Um dia você não esperava ter teus pecados perdoados. Um dia você não esperava ter a alegria da salvação, mas Deus foi lá e tirou você da onde você estava. Deus foi lá e te resgatou. Deus foi lá com amor, com misericórdia, trouxe para a sua presença. Deus fez com você o que ninguém faria. Deus te perdoou os teus pecados. Deus te deu a alegria de servi-lo. Deus te deu o privilégio de poder exaltar o nome dEle, de glorificar o nome dEle. E às vezes nós deixamos Deus para trás. Hoje é dia de você se arrepender e de alcançar a graça restauradora de Deus, de você colocar a sua vida. Vamos estar de pé, nós vamos louvar o Senhor. Quero pedir que você faça a sua oração no seu coração, pedindo a Deus que transforme a sua vida. A transformação não pode ser só da boca para fora, mas a transformação tem que vir de dentro. Uma transformação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restaura a minha vida. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Santo és tu, ó Deus. Sentimos tua glória nesse lugar, algo grande acontecerá. Aleluia. Se ativa o sobrenatural. Aleluia, Senhor. Sua glória nesse lugar, algo grande acontecerá. Se ativa o Santo és o teu nome, Senhor. Sentimos a glória nesse lugar, algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural.
manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. 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 Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia, santo és o teu nome, Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. Santo és tu, ó Deus. Elohim, Shaddai, Jireh, Santo és o teu nome. Adonai se manifestará. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, nós vamos orar com você. Se você está vivendo uma situação que você não tem sentido mais a alegria de louvar a Deus, se você está vivendo uma situação que você já não tem mais prazer em estar na casa do Senhor, se você está vivendo uma situação que você fala, Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, mas eu quero dizer para você, a graça restauradora de Jesus Cristo, a graça restauradora de Deus tem poder de colocar você numa condição que você não merece, mas o grande amor de Deus tem poder para isso. O que é necessário para isso? Reconhecer os seus pecados, se arrepender deles, e Deus voltará a te dar a alegria da salvação. Sabe aquela alegria de você levantar pela manhã louvando o nome dEle? Aquela alegria que você tem, se está chovendo, você dá glória a Deus, está dando sol, você dá glória a Deus, se está tudo certo ou está tudo errado, você dá glória a Deus. Essa alegria da salvação, irmãos, porque a nossa alegria não é desse mundo. Davi estava angustiado porque ele perdeu isso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e colocar sua vida diante de Deus. Eu não posso confessar o seu pecado. Você não pode confessar o meu pecado. A Bíblia fala que o pecado é confessado por aquele que comete. Se você cometeu o pecado, você confessa o seu pecado. Pede a Deus misericórdia por ele. Que Deus tire do seu coração a iniquidade, não porque você merece, mas por amor, por Deus. Porque Deus ama você. Deus separou você. Eu quero chamar aqui o pastor Araújo, o presbítero Soares, nós vamos orar por você. Vem cá, Soares, para a gente orar. Você vai colocar sua vida diante de Deus. Nós vivemos tempos difíceis. Chega de viver de aparência. Que está tudo bem, estando tudo ruim. Chega de viver dizendo, estou muito feliz, mas dentro de você tem uma tristeza que te consome. Chega disso, Deus tem o melhor para você.
Deus tem o melhor dessa terra para nós. O preço foi pago na cruz do Calvário para que os nossos lábios glorifiquem o nome dele todos os dias. Pastor, estou angustiado. Você vai louvar a Deus porque ele pagou um preço por você. Santo és o teu nome, Senhor. Vamos impor as mãos à igreja.